Árvore do conhecimento do bem e do mal em outros planetas e honestidade intelectual. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje eu tiro um tempinho para responder a uma pessoa que entrou num dos meus vídeos nesses últimos dias e fez um comentário. Nem sempre eu respondo os comentários, até porque eu estou bastante ocupado com outras coisas, mas de vez em quando é legal a gente dar uma olhada, o que as pessoas estão falando. E o Claudei escreveu um comentário que chamou a minha atenção, a ponto de eu tirar um tempinho aqui e gravar rapidamente um vídeo para vocês, comentando o comentário dele. O comentário basicamente tem o seguinte contexto. Eu fiz uma série de vídeos comentando o debate entre o Carlos Augusto Vailate e o Sérgio Monteiro a respeito de 2 Pedro. Acho que eu fiz uns 9 ou 10 vídeos a esse respeito. E um desses vídeos eu questionava um pouco a questão da honestidade intelectual do Vailate, que admite que a argumentação adventista tem uma coerência lógica e filosófica, mas ele não enxerga base bíblica para as compreensões adventistas a respeito aí das questões do inferno, da imortalidade da alma, e 2 Pedro, e não sei mais o que, né? E aí eu fiz inclusive um vídeo demonstrando claramente as bases bíblicas do entendimento adventista e questionando, e aí, diante dessas coisas, o Carlos Augusto Vailate vai ter a honestidade intelectual de admitir a base bíblica da crença adventista? Esse basicamente era um pouco o ponto, né? E aí o Claudei fez um comentário no qual ele basicamente disse o seguinte: olha, a pessoa que sem base nas escrituras crê piamente que existem vários planetas habitados, que cada um desses planetas tem uma árvore do conhecimento do bem e do mal, crê em alguém que relata a aparência de Satanás antes da queda, que Satanás, pós-queda, ficava indo na porta do santuário celestial para conversar com Jesus, até que um dia conseguiu que um anjo chamasse Jesus, e ao Jesus chegar lá, Satanás disse que estava arrependido. Então Jesus Cristo disse que ele não estava. Então aí ele veio para a terra com grande ira. Falando de honestidade intelectual, você deve estar de brincadeira, né, Ezequiel? Coloca aqui uma passagem bíblica onde diz que existe uma árvore do conhecimento do bem e do mal em outros planetas. Claudei, muito obrigado pelo seu comentário. Entendi o espírito do seu comentário perfeitamente, entendi perfeitamente o que você quis dizer, e inclusive vou explicar de forma ainda mais clara para os telespectadores que talvez não tenham entendido exatamente onde você quer chegar. Basicamente, o Claudei, ele está evocando discussões a respeito da obra de Ellen White, para dizer que quem acredita nas coisas que a Ellen White fala não pode falar em honestidade intelectual, uma vez que a Ellen White falou um monte de coisas que não tem base bíblica alguma. E aí coloca alguns exemplos aí, né? Que existem planetas habitados pelo universo afora, e que nesses planetas habitados também existe uma árvore do conhecimento do bem e do mal lá. E aí ele evoca também algumas descrições que a Ellen White faz sobre a aparência de Satanás antes da queda. Depois ele evoca uma cena que Ellen White fala que Satanás ia até ali perto onde ele podia chegar do céu e falava com um anjo, que ele queria falar com Jesus, e Jesus vem falar com ele, e Satanás diz que ele estava arrependido, e Jesus diz que conhecia o coração dele, não estava arrependido de coisa nenhuma, e etc. E alguém que acredita nessas coisas, segundo o Claudei, não pode falar em honestidade intelectual, tá de brincadeira, né? Porque não tem base bíblica nenhuma para se comprovar essas ideias aí da tal da Ellen White. E olha aí a pessoa do Ezequiel que acredita em todas essas bobagens aí da Ellen White, querendo aqui vir falar de honestidade intelectual. Que absurdo, né? Entendeu exatamente qual é a crítica do Claudei? Beleza, agora que você entendeu exatamente o tom da crítica, eu passo a me dedicar ao tom da resposta, ok? Maravilha, vamos lá. Primeiro de tudo, Claudei, que aparentemente você parte de um pressuposto que já é questionável em si mesmo,
que é o de que os adventistas, no plural, e o Ezequiel incluído entre eles, acreditam piamente em absolutamente tudo que Ellen White escreveu. Esse é o primeiro problema. Uma vez que dentro do Adventismo do sétimo dia, não somente essas imagens, essas cenas que você evoca, mas todas as demais que Ellen White escreve, são questionadas e interpretadas sob diferentes prismas, tá bom? Então os adventistas, eles não são unânimes na crença em Ellen White, na análise de cada ideia, de cada frase, de cada cena e etc. Então essa coisa de que, por exemplo, você olha para o Ezequiel, que se identifica como um adventista, e você diz, então esse cara, para ser adventista, ele tem que crer piamente no que a Ellen White disse. Isso não é verdade. Existem muitos adventistas que não somente não creem piamente na Ellen White, como inclusive descreem da Ellen White em inúmeros tópicos, em inúmeros pormenores, não só nesses que você evoca, mas em vários outros, tá bom? Isso é importante de você entender. E, inclusive, caso você não saiba, Claudei, acontece o mesmo fenômeno em relação à Bíblia, tá bom? Eu vou dar um exemplo para você. Existem muitos cristãos que confessam Cristo como Senhor, como Salvador, que acreditam que Ele morreu e ressuscitou e tudo mais, que não acreditam, por exemplo, na literalidade do dilúvio universal, tal qual narrado em Gênesis, né? Esses cristãos, eles entendem que a ciência não comprova essa ideia do dilúvio universal e que os hebreus antigos tinham um pouco dessa coisa de universalizar o que acontecia na região deles, e aconteceu um baita dilúvio lá na região deles, e eles descreveram como se fosse um dilúvio universal. Mas não existe dilúvio universal, tá? E essas pessoas, elas dizem que elas também acreditam na Bíblia, acreditam em Jesus e tudo mais, mas elas não acreditam no relato literal ali do dilúvio, tá? Só para te dar um exemplo. Então, não é a ideia do tipo assim, você é um cristão que crê na Bíblia, então você crê piamente no dilúvio universal. Não, tem cristãos que creem na Bíblia que não creem no dilúvio universal, beleza? E só para te dar um exemplo de questões práticas, assim, nas quais os próprios cristãos discordam, né, na sua avaliação e interpretação das questões bíblicas, e esse mesmo fenômeno acontece dentro do Adventismo em relação a Ellen White. Beleza, irmãozinho? Então é melhor você se informar um pouco melhor antes de fazer críticas desse tipo. Entretanto, assim como é possível a gente questionar se um cristão que diz que crê na Bíblia, mas não crê no relato literal de Gênesis aqui do dilúvio, é um cristão verdadeiro, entre os adventistas há também discussões desse tipo. Olha, um adventista que descrê das citações da Ellen White sobre o diabo, ou sobre os planetas, ou sobre Enoque lá na Lua, não sei onde, não sei que planeta, não sei de que universo. Eles não são plenamente adventistas, porque o verdadeiro adventista tem que crer em tudo que a Ellen White diz ipsis literis, né? Essas discussões existem também entre os adventistas, né? E na minha percepção, dentro toda dessa discussão entre a relação do adventismo com a Ellen White, existe um ponto que está acima de todos os demais, que é a defesa que Ellen White faz do princípio sola scriptura, tá bom? Então, Ellen White escreveu muitas vezes: a Bíblia é a única regra de fé e prática. E como a Bíblia não fala nada sobre planetas em outros sistemas solares e universos, e que tem ali a sua árvore do conhecimento do bem e do mal, crer ou não crer nesse ponto específico não é regra de fé e prática dentro do Adventismo do sétimo dia, tá bom? Então existe espaço para crer, existe espaço para descrer, e é isso que é importante de você, Claudei, entender, ok? Então, quando você escreve assim, que o Ezequiel aí, que crê piamente nessas coisas, como é que pode falar em honestidade intelectual? Você já está partindo de um pressuposto equivocado, como se todo adventista cresce piamente nessas coisas e tudo mais, beleza? Esse é um ponto importante para a gente começar a nossa resposta. Um outro ponto importante, Claudei, que você precisaria entender antes de ficar escrevendo idiotice em comentários em vídeos no YouTube, é que, basicamente, o que acontece é o seguinte: crer numa revelação supostamente divina não
tem nenhuma indicação de que a pessoa não é honesta intelectualmente, tá bom? Eu vou dar alguns exemplos para você entender o que eu quero dizer. Pense num cristão hipotético que escreve um artigo científico, inclusive falando sobre a ciência, etc. e tal, e falando da necessidade de honestidade intelectual. E de repente, um ateu responde esse cristão dizendo assim: olha aí, o cara que acredita em cobra falante falando em honestidade intelectual. Só pode estar de brincadeira, né? E aí, Claudei, como é que você responderia a essa questão? Aí o ateu iria dizer para você assim, ó, vai aí pro mundo, pras florestas, para onde você quiser no mundo, encontra uma cobra falando, aí você prova que cobra fala, aí depois você vem falar em honestidade intelectual, beleza? E qual é o ponto aqui para você entender? A pessoa que acredita que Gênesis capítulo 3 é uma revelação divina, que revela ali o diálogo entre a serpente e a mulher, como algo que é verdade, não necessariamente essa pessoa acredita que as cobras de forma natural falam, e ela não é desonesta intelectualmente ao pregar a honestidade intelectual, mesmo crendo no relato de Gênesis 3, tá bom? A questão, por exemplo, se o relato de Gênesis 3 é verdade ou não, inclusive, não seria comprovado se você pudesse provar que alguma cobra fala no mundo ou que nenhuma cobra fala no mundo, porque você teria que ter acesso àquela cobra, naquele contexto, aquele dia, e ter uma prova se ela falou ou não falou, para você comprovar se a revelação divina é verdade ou mentira, ok? Então você pode provar que nenhuma cobra hoje fala, ou que você não comprova que a cobra lá em Gênesis 3 não falou, ok? Então esse é o ponto principal. Para você comprovar uma revelação divina, você precisa ter acesso a exatamente aquilo que a revelação divina faz referência. E a mesma coisa funciona com Ellen White, tá bom? A Ellen White lá falou que existem planetas habitados que têm uma árvore do conhecimento do bem e do mal, beleza? A única forma de você provar ou comprovar que isso é uma revelação divina e que isso corresponde à verdade é, primeiro, você ter um encontro pessoal com Deus, aí Deus aparece pro Claudei. Aí o Claudei teria tanta coisa para falar com Deus, mas ele fala assim, Senhor, de tudo que eu tenho para falar com o Senhor, eu tenho uma pergunta. É verdade que o Senhor revelou a Ellen White que existem planetas que têm árvore do conhecimento do bem e do mal lá também? É isso que você tem que fazer, entendeu, Claudei? E aí, vamos pensar o seguinte. Vamos pensar num outro cenário, Claudei. Um adventista que acredita que Ellen White recebeu uma revelação divina falando dos planetas com a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele morre e vai lá encontrar com Jesus, porque os adventistas também estão errados, você morre e já vai encontrar com Jesus na forma de uma alma imortal, tipo eu, Carlos Augusto vai lá te defende e tantos outros, tá? Talvez você também defenda esse tipo de idiotice, né, Claudei? Aí o adventista que está errado nisso também morre, sai do seu corpo na forma de alma imortal, vai encontrar com Jesus. Aí ele diz assim, Jesus, nossa, cheguei aqui no céu, eu tô ressuscitado, né? Jesus diz, não, essa sua igreja ensinou tudo errado, você está desencarnado, desincorporado, na forma de alma imortal na minha presença. Aí o cara diz assim, mas é mesmo, Senhor? Então, ensinaram tudo errado pra gente, aí Deus vai falar, pois é, ensinaram tudo errado pra você. Quem manda você acreditar na Ellen White? Mas Deus? A Ellen White disse que o Senhor tinha um monte de planeta e um monte de universo aí, que tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal, é mentira? Aí Deus pega essa alma e vai de planeta em planeta que ele criou com ela. E mostra todos os planetas, e volta para a Terra. E mostra como que era a Terra aqui na época do Jardim do Éden. E só na Terra tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí você prova que não existe universo, planeta com a árvore do conhecimento do bem e do mal, só aqui na Terra que teve esse negócio aí, pronto. É assim que você comprova que a Ellen White é uma herege maluca que crê em idiotice, entendeu? De outra forma, o seu papo é igual o papo do ateu, que diz que o cristão não pode falar em honestidade intelectual porque crê em Gênesis 3. Agora o adventista não pode falar em honestidade intelectual porque crê na Ellen White.
A diferença aí nesse caso é que, por exemplo, a Bíblia pode ser uma revelação divina verdadeira e as revelações supostamente divinas da Ellen White podem ser falsas. Ok, eu concordo com isso. Entretanto, você só consegue comprovar essas coisas na prática se você tem de fato acesso, né, a Deus em pessoa, que é o que revelou supostamente a Bíblia e a Ellen White, e ele dizer, não, eu revelei só a Bíblia, eu não revelei a Ellen White. Aí você prova que a Ellen White não foi inspirada, não teve revelação divina nenhuma. Ou, inclusive, você pode chegar lá e perguntar para Deus, e Deus, não, claro, revelei essas coisas à minha serva Ellen White. Aí ele vai pegar você, Claudei, e mandar você nos mundos ver lá conhecer as árvores do conhecimento do bem e do mal. Tá entendendo? E basicamente é isso. Como é que se comprova que Satanás era assim antes da queda ou depois da queda? Ou se os relatos da Ellen White são verdadeiros ou mentirosos? É da mesma forma. Inclusive da mesma forma com a Bíblia. Como é que você acredita que o machado de Eliseu flutuou lá conforme o relato dos livros dos reis? Você tem que pedir para Deus mostrar para você lá o dia que aconteceu, dá uma olhada assim, aí você vê, você tem uma visão assim panorâmica, aí você vê o machado caindo na água, depois ele flutuando, aí você comprova que é verdade ou não. Enquanto isso, ou você crê ou você não crê. E veja uma coisa importante, Claudei. Se dentro do Adventismo a Bíblia é a única regra de fé e prática, você e eu, inclusive, nem precisamos crer na Ellen White para a salvação, ok? Então você está gastando o seu tempo com uma questão de menor importância, no máximo, e você não está entendendo um pouco a questão, né? É plenamente possível falar em honestidade intelectual, mesmo da parte de quem crê ipsis literis nas supostas revelações da Ellen White, como quem crê ipsis literis nas supostas revelações bíblicas, beleza? Aí você termina a sua frase, a sua ideia idiota. Então prova para mim na Bíblia. Coloca aqui, ó, cadê a passagem bíblica que prega o que a Ellen White está pregando? Ah, que legal! Então nós não podemos falar nada que a Bíblia não diz. Então, Claudei, diz para mim onde a Bíblia afirma que a alma humana é uma entidade imaterial, indestrutível e imortal. Ok? Porque se você não fizer isso, como é que você defende Carlos Augusto Valatti, que defende esse tipo de ideia que não está na Bíblia? Aí você responde para mim, porque se você tem que ter uma passagem bíblica para você crer naquilo que a passagem bíblica diz, e você não crê em nada que as passagens bíblicas não diz, então onde que está a Bíblia dizendo que a alma é uma entidade imaterial, imortal? Em lugar nenhum, né, amigão? E isso só mostra que você é mais um hipócrita. Um abraço.